elefantes, principalmente africanos, que tinham presas maiores. Então, aqueles elefantes que são maiores, inclusive. E não, Ele é muito maior. Muito ele é grandes. muito maior do que um elefante assustador, asiático. É assustadoramente maior. E o pior é que eles ainda têm um sistema, assim, de variação alélica, né? Que eventualmente gera os machos que eles chamam de bulls, né? Que são maiores até. As pessoas não têm noção. O elefante africano, ele pode chegar a 4 metros de altura. É bizarro, é muito assim, alto. tipo, você em pé... eu tenho 1,80, então em pé, você tá no meio da coxa do bicho. É assim, muito grande. É descomunal. A gente é não tem essa descomunal. noção. E é maior do que o mamute. Aham. O mamute e coisa, né? Não a média dos elefantes, mas esses elefantes muito grandes, né? Esses machos que sempre tiveram uma proporção menor, né? Mas justamente porque eles eram os líderes dos bandos, esses machos, tipo, chegavam a ser maior do que os mamutes. Uhum. E o que é interessante desses bichos é que eles são grandes, e a gente poderia fazer uma outra live sobre isso, muito provavelmente por seleção sexual. Então você tem uma disputa de machos para reprodução, a gente não vai explicar isso hoje, mas a gente explica a seleção sexual em outro dia. Gorila, a mesma Gorila coisa, é um né? exemplo muito parecido, e aí além deles serem grandes, os machos têm presas muito grandes, muito provavelmente, isso tem até usos secundários, mas muito provavelmente para você... Cavuca... ele cavuca o chão e tudo mais, mas são secundários. Provavelmente isso aconteceu por seleção sexual. E chega quase até o chão. Não, são, Eram são gigantescas. O dia que vocês estão assistindo vão ter esse privilégio, você vai ao Museu de História Natural em Nova York e tem uma porta de 2 metros de altura gigantesca e do lado você consegue ver 2 presas de elefante que foram caçados e que estão lá em exposição. E aí nós, seres humanos, a gente tem uma predileção em gostar de coisa que não serve pra nada. Lembrando... Uma predileção em achar que determinadas pedras coloridas, por exemplo, são mais importantes do que outras pedras coloridas, apesar de, no final das contas, elas serem só pedras. E a gente só acha isso porque a gente enxerga cores daquele jeito. Isso, porque outros bichos nem vão ligar para aquilo e vão ligar para outras coisas. Porque determinado tipo de metal brilha de um jeito diferente. Exato. Enfim. E aí a gente também tem uma relação... Pela raridade também, E a gente tem uma relação bizarra com raridade. Ah, não, eu quero essa pedra colorida porque simplesmente ela é mais rara. Tem uma história que eu gosto bastante que é prata. A corte do de Versalhes é Luís XVI, Luís XIV. A corte de Luís XIV tinha uns talheres de ouro, tinha uma prataria não, né? Uma oraria. Uma oraria, né? Que eles usavam todos os dias. Isso era normal. Isso era o que eles usavam no dia a dia. Acordou de manhã, vai tomar o seu cafezinho, colherzinha de ouro ali para mexer o seu cafezinho. Só que quando eles recebiam gente importante, eles usavam a prataria, não, a aluminaria. Eles usavam as coisas de alumínio, as coisas de um metal especial que era alumínio. Você fala, pô, mas a minha casa é cheia de alumínio. As panelas são cheias de alumínio. Só que se você voltar para a época, alumínio era mais raro do que ouro. E era dificílimo de fazer, porque o alumínio, até a maneira como ele se organiza na natureza, né? Você tem que pegar a bauxita e tal. É chatíssimo. É difícil de fazer. Então, naquela época, ter coisas de alumínio era só pro Luís XIV. Agora, coisa de alumínio bunda. Todo mundo tem. E aí perde o valor. Mas não tinha valor antes já. Então, mas tudo bem. E uma das coisas mais bizarras que a gente deu valor é dente de elefante. Que tem até o nome especial, que é marfim. Marfim. E aí o que é o incisivo, né? É o incisivo modificado do elefante. O que é interessante do dente de elefante é que, como os elefantes foram muito caçados, existem dados gigantescos disso. A gente tem muito dado disso. Que era tudo catalogado, porque ia ser vendido. Então tem informação de séculos de caça de elefante para conseguir marfim. E o que é interessantíssimo é que se você pegar os elefantes machos de hoje, os dentes deles são significativamente menores do que os elefantes de 100 anos. Por que isso acontecia? Porque os caçadores davam preferência para os elefantes que tinham dentes maiores. Os elefantes que tinham dentes maiores eram caçados. Eles não deixavam seus descendentes. E quem deixava descendentes eram os elefantes que tinham dentes menores. E quando eles deixavam descendentes, eram também os que tinham dentes maiores. Então, que iam ser caçados rapidamente mesmo também. Que esses de dentão fossem mortos, mas já tivessem filhos,
os filhos iam ser caçados de algum jeito depois, né? Então. Mas eles podiam ter deixado até mais descendentes se eles ficassem vivos. Então eles Lógico, deixavam menos descendentes, provavelmente, do que os que tinham dentinhos pequenos, menores e tinham uma vida mais longa e podiam deixar mais descendentes. Não, e outra, e mesmo que você deixe um monte de descendente, se eles matam teus filhos, não adianta nada. Não adianta nada. E aí o que é interessante, de novo, evolução. Evolução é mudança de frequência de uma característica. Então se você volta a 150 anos, dente grande tinha a frequência de 15%, e você pega hoje, ele tem a frequência de 5%, mudou a frequência. Mudou a frequência por uma pressão de predação. É evolução acontecendo na sua cara. Tá acontecendo, a gente tá vendo acontecendo. E tem uma coisa legal desse negócio dos elefantes. Legal não, é trágico, mas uma coisa interessante dos elefantes, como você falou, frequência de presa grande e pequena sempre houve entre os machos de elefante, só que ela era maior. E foi legal você ter colocado 15%, porque ela nunca foi maioria. Não foi. Por causa dessa proporção, que inclusive é parecida com a do gorila, que nem a gente falou, né? Alguns machos desenvolviam isso e tal. Tem a ver com processo reprodutivo lá, aí não sou eu que vou falar, não sei de sociedade elefante. Mas hoje a proporção de machos de dentes grandes, ela é tão pequena que eu lembro de ter lido uma reportagem recente dizendo que na África inteira, em todos os lugares em que ocorre o elefante africano, né, fizeram a catalogação e tal, na África inteira, talvez só existam mais 6 desses elefantes gigantescos de 4 metros de altura que eu tava falando pra vocês. E que vão ter presas grandes. 6. Eu não tô falando de coisa. Então a frequência... Tudo bem, tem alguns que tem presa grande que não chegam a ser desse tamanho. Mas desses gigantescos que assustam, que derruba a árvore dando, sei lá, dando uma cotovelada, desses gigantescos, 6 estão vivos. E eles só estão vivos porque eles aguentaram, no caso, né, tiveram a sorte de conseguir chegar em algum momento em que já foram estabelecidas legislações e parques nacionais. Então, um era no Quênia, naqueles lugares gigantescos lá que eles usam para turismo, outro era na Tanzânia, o outro é na África do Sul, ou seja, ainda mais isso. Desses 6 que sobraram... Cada um tá num canto. Cada um tá num canto diferente. A gente tá falando de metade de um dos maiores continentes do mundo. Tipo, é uma coisa, assim, assustadora. E são os maiores mamíferos terrestres existentes hoje. Então, são relíquias do Pleistoceno. Sim. Então, é uma coisa muito interessante você observar aquilo e triste.